Abra a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Mateus, no capítulo 19. Eu sempre tenho dito para vocês que crer é também pensar. Claro que essa frase não é minha, é de John Stott, né? Mas é importante que quando nós estamos interagindo com a palavra de Deus, é colocar exatamente a nossa mente nessa palavra, porque a Bíblia, na verdade, ela é um grande exemplo de uma série de testemunhos, né, para que a gente possa aplicar na nossa vida. Acabamos de ouvir aqui na abertura o testemunho do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Percebe o que é isso? Né? Se nós devemos ou não imitar uma personagem dessa, o homem que, o segundo coração de Deus. Vejam, irmãos, porque por incompreensão, por apego, vejam o que acontece com relação a essa palavra, que é muito conhecida. Nós vamos interagir exatamente com a história do jovem rico, mas vejam o que é o apego de uma pessoa, vejam o que é o mundo dentro de uma pessoa, amém? Então peço que o Espírito Santo já esteja aí falando dentro do coração de cada um de vocês, para que realmente a gente possa colocar essa palavra no mais profundo no nosso ser, e que ela venha, de uma certa maneira nos humilhar a nossa alma diante desse que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos? Verso 16. Aproximou-se dele um jovem e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter vida eterna? E ele respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas se queres entrar na vida, obedece os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Tenho obedecido tudo isso. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, vamos falar com Deus. Vamos pedir para que realmente nós possamos compreender essa história, como que se o próprio Jesus estivesse falando para cada um de nós. Glorioso Deus, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, nos esclareça, Senhor, através do seu Santo Espírito, Pai, tudo que nós necessitamos saber com relação a essa história desse jovem rico, Pai, que, como diz a palavra, nos evangelhos todos, nos 3 evangelhos sinóticos que repetem esta história, ele possuía muitos bens, ele tinha muitas coisas. Ele era um religioso porque cumpria uma série de mandamentos, das quais o Senhor nos pede e espera que cumpramos, que possamos cumpri-los. Mas ele se entristeceu diante do que
Jesus disse a respeito do reino dos céus. Que esse reino dos céus, Pai, estabeleça hoje na nossa vida sobremaneira, Pai, através do seu Santo Espírito, Pai. É o que eu te peço e já lhe agradeço no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema desse sermão expositivo: venda hoje o que lhe atrapalha de seguir Jesus. Repetindo, venda hoje o que lhe atrapalha de seguir Jesus. Acabamos de cantar um louvor da qual, não é? O título desse louvor é que Jesus é o caminho. A palavra em João, no capítulo 14, verso 6, diz que, não é? Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vejam que chega diante de Jesus uma pessoa bem intencionada, esse jovem rico. Mas quando Jesus diz exatamente aquilo que ele precisa fazer, ele se entristece. O que nós observamos, irmãos, que ao longo da caminhada, né, o que resulta isso aqui, é não entronizar, é não colocar no mais profundo do ser a palavra de Deus. Conforme já foi dito aqui, o Evangelho ele não só informa, como ele transforma. Porque se ele não estiver te transformando, se você está ouvindo alguma coisa que não está te transformando, pode ter certeza que não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, significa boas novas, boas notícias, das quais a gente tem que ouvir e aplicar elas na nossa vida. Amém, irmãos? Como ilustração desse sermão, e já exatamente, não é, refletindo sobre o que você tem que vender hoje para seguir a esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Eu até fiz uma postagem, né, disso aí nas redes, com relação ao que diz o salmista. Salmo 119, verso 97, ele diz: penso na palavra de Deus o dia todo. Quando medito na palavra de Deus, eu não dou chance para o mal. É o que o salmista está dizendo aqui. Porque quem está ocupado com as coisas do alto não tem tempo para ficar refletindo nas coisas aqui de baixo da terra. 1 João, no capítulo 5, verso 19: o mundo jaz no maligno. Quanto apego ainda que muitas pessoas possuem nesse mundo. Nós repetimos aqui por inúmeras vezes, por diversas vezes, posso dizer até a cada culto, que ainda estando aqui nesse lugar, não necessariamente aqui nesse prédio, mas nessa vida que nós vivemos hoje, nós somos passageiros. Nós somos transeuntes desse lugar, fomos trazidos aqui, nascemos aqui para sermos melhorados, aperfeiçoados, porque o nosso lugar não é aqui, não é esse lugar que é a nossa habitação. Olha o que diz o louvor: não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai tem muita morada.
Eu não devo andar perturbado absolutamente com nada, porque tem um lugar reservado para cada um de nós, que é viver a eternidade do lado, né? Junto com o nosso Deus e Pai. Eu sempre digo aqui que essa eternidade já começou nas nossas vidas, uma vez que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós já estamos pisando no reino de Deus, já estamos condicionados a cidadãos do céu. Amém, irmãos? Vai refletindo o tema dessa pregação de hoje, dessa ministração. Vou repetir novamente: venda hoje o que lhe atrapalha de seguir Jesus. Vai pedindo exatamente para que o Espírito Santo vá falando contigo, porque Ele é o Deus conosco, é o Emanuel, e Ele está aqui e agora. Além de nós sabermos, porque a palavra diz que Jesus passeia na igreja, conforme eu sempre falo para vocês, Ele nos toca, nos dando exatamente essa garantia de que Ele está aqui. Ele assombra à nossa direita. Olha a proximidade. Amém, irmãos? Quando nós interagimos com as coisas do alto, nós estamos dando não a esse mundo. Quando eu estou em Cristo Jesus, eu estou revestido de poder. E mais do que tudo que eu peço e que eu penso, por este poder que já age em nós, eu vou conquistar. Não tenho a menor dúvida disso, porque Deus, Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Irmãos, nós temos uma inclinação. Eu sempre falo do homem natural, como também do homem espiritual. Então nós temos uma inclinação para o que é temporal, para o que vai passar, para o que vai enferrujar, para o que vai quebrar, né? E na verdade, toda a Bíblia, ela nos dá lições de vida eterna, do que é eterno. Só que o nosso apego no dia a dia vai acontecendo pelo que é temporal. Nós temos uma natureza caída. A nossa natureza adâmica, né, é caída. Ela é voltada para as coisas temporais, para o pecado propriamente dito. Mas o homem espiritual que habita dentro de cada um de nós, com o Espírito Santo, vão vendo isso, com a liberdade de atuação do Espírito Santo, é esse que a gente tem que invocar a todos os instantes, que o grego chama de kainos, né? Esse homem, assim, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo veio habitar em mim, em vocês. A partir daí, você já não é mais a mesma pessoa. Antes, você cometia um pecado e ficava elas por elas. Você estava lá no nananeném do maligno, no colinho dele. Mas se você que está em Cristo é nova criatura, quando você comete um deslize, automaticamente nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, já entra em ação. E a palavra diz que Ele geme com gemidos inexprimíveis a nossa causa, ou seja, inexplicáveis.
Em outras palavras, volta para Jesus, aí não é seu lugar, o seu lugar é o reino dos céus. Não se turbe o vosso coração. João no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Amém. Marcos, no capítulo 8, versos 36 e 38, diz: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Algumas traduções diz perder a sua alma, porque a alma, né, essa arrogante que habita dentro de nós, é que terá a vida eterna. Isso tudo vai se decompor. Ainda que por fora nós estamos deteriorando, conforme diz a palavra, por dentro nós estamos nascendo. Isso tudo, né, vai acabar, mas a alma é eterna. E é isso que a gente tem que pedir quando a gente interage com a palavra do Senhor, que é essa palavra que transforma, é exatamente pedir para que a nossa alma esteja de joelhos diante desse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Compreende, irmãos? O que daria um homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na sua glória de seu Pai com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora. Irmãos, eu sempre faço aqui exatamente um paralelo com relação aos 43 reis ordenados e estando exatamente debaixo da bênção de Deus, da autoridade que Deus deu para cada um deles, somente 5 agradou o Senhor. Vejam isso. Eu sempre faço exatamente, não é, nessa comparação um retrato do céu. Embora o céu está para todas as pessoas, o reino de Deus, o reino dos céus está para todas as pessoas, mas poucos serão os que irão habitar. Por quê? A palavra já nos deixa clara que muitos sentem simpatia pela palavra, muitos cumprem a lei até um determinado momento, aonde que pede exatamente para que as pessoas mudem, elas fogem. Olha a história da qual nós estamos discorrendo essa noite. O homem que chega até Jesus Cristo, assim como um dia nós chegamos e como muitos que chegaram. O maior fenômeno crescente hoje diante do cristianismo é o desigrejado. Em outras palavras, é o apostatado, aquele que cada vez mais se distancia de Deus. Claro que isso agrada ao nosso inimigo, a Satanás e os seus agentes e os seus demônios. O rei Salomão, pelo Espírito Santo e a sua palavra da sabedoria, diz: 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, e não me dês nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Irmãos, principalmente a época que nós estamos vivendo, nós estamos diante, eu não quero aqui entrar no mérito da política, mas eu quero que vocês vejam exatamente o que é a ação desse mundo. A tendência desse mundo é fazer exatamente com que a ganância, com que o apego a coisas, as pessoas vão se distanciando daquilo que é eterno, vão se distanciando daquilo que é
sublime, daquilo que é sagrado. Porque eu sempre digo, né, se apagarmos a luz, quem vai tomar conta desse ambiente é a escuridão. E onde uma entra, a outra sai. É assim conosco. Olha o panorama agora com relação ao mundo. Ainda nós estamos diante de uma pandemia, que em alguns países ela está sinalizando que volta, né? Na China, por exemplo, nós vimos a reportagem que ela continua matando pessoas. As novas variantes que vão surgindo. Com tudo isso que está acontecendo no mundo, pelo fato da pessoa respirar num lugar errado, ou respirar do lado de uma pessoa errada em um determinado momento, pronto, foi ceifado. A Rússia está em guerra. Vão vendo a ganância. Vão vendo exatamente o que Paulo diz: miserável homem que eu sou. Quando eu começo a contemplar essas coisas todas, vendo exatamente o acontecimento, principalmente agora que nós estamos diante de 2 candidatos, olha a ganância existente por parte desse poder. Ainda que toda a autoridade vem de Deus, que de alguma forma a gente é participante quando a gente vai lá e bota o nosso voto. Vamos casar com essa pessoa aí tipo uns 4 anos, vamos ter que ficar orando para que realmente essa pessoa, não é, seja digna do poder que Deus confiou a ela, porque é a nossa função. A Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus, e vindo de Deus eu tenho que orar. Mas vamos vendo o quadro de ganância que está por trás disso, que já se apresentou, né? Nessas corrupções, nessas coisas todas que vão sendo trazidas ao nosso conhecimento. Como diz a palavra, nada fica encoberto aos olhos desse Deus que é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas, Ele está presente em todos os acontecimentos. Você pode ir num lugar agora onde que não é digno de ser habitado. Ele não se aparta de você, Ele assombra a sua direita, Deus. Porque se apartar, você vai virar um zumbi, você vai virar um nóia, um sem noção. Você não vai ter norte na tua vida, você vai andar desnorteado. Oh, glorioso Deus! O contexto que nós estamos vendo aqui nesse capítulo 19, depois de abençoar as crianças que os pais levaram até a ele, para a imposição de mão e salvá-las, Mateus, como também em todos os sinóticos, ou seja, todos os evangelhos que são escritos, que têm uma escrita parecida, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles contam uma história de alguém que buscou a vida eterna, de um alguém que poderia ter sido um seguidor de Jesus, de um alguém que poderia ter sido o 13º discípulo de Jesus Cristo, de um religioso que pode ter até perdido a vida eterna. Ele se negou a trilhar o verdadeiro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falando. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há um escritor, na verdade é um monge, que quem caminha comigo sabe exatamente que depois da Bíblia também é o meu livro de cabeceira, que ele escreve um livro chamado A Imitação de Cristo. Na mesma época que a Bíblia estava chegando para nós, a tradução, de João Ferreira de Almeida, esse escritor, esse monge, ele escreve
um livro chamado exatamente A Imitação de Cristo, que é um livro do século XV, e que faz parte da minha cabeceira. Por quê? Por que eu me interessei com profundidade nesse livro? Porque é a minha alma falando com Jesus, Jesus falando com a minha alma, que ele transcreve exatamente, né, essas, como se fosse uma conversa que a minha alma estivesse tendo com Jesus, buscando exatamente trilhar os passos do Senhor Jesus. E numa dessas páginas ele escreve algo mais ou menos assim, que embora o Evangelho surte muito efeito na vida da pessoa, as pessoas vêm, ouvem, não é? Tem aquela emoção, aquela motivação, mas por não ter penetração, por ele não entrar exatamente no mais profundo do ser, ele tem um tempo curto para essas pessoas. Todos sabemos que a palavra de Deus, a verdade, a Bíblia, ela é um livro da qual nós temos que viver, porque é um livro vivo. Sempre costumo dizer que a Bíblia fechada é um livro apenas na estante. Agora ela aberta é a voz de Deus, é Deus falando conosco. Quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Amém, irmãos? Então essas histórias todas a gente tem que fazer, conforme eu sempre digo aqui também, conjecturas. Pegar um banquinho, né? Tem um programa antigo aí, do Raul Gil, como que ele fala? Pega o seu banquinho e senta de mansinho, ou saia de mansinho. Pega esse banquinho e senta na cena exatamente do jovem rico. Todas essas parábolas que Jesus conta, tem que entrar exatamente nessas histórias, colocando exatamente você como o personagem existente. Substitui exatamente o lugar de Davi com a sua pessoa. Substitui o lugar desse jovem rico com a sua pessoa. Isso chama-se contextualizar. Quando eu entro exatamente no texto, não é? Eu estou contextualizando, ou seja, eu estou vivendo exatamente aquele personagem como se fosse eu. A Bíblia, irmãos, não envelhece, ao contrário, embora tenha sido escrita, não é? Tem páginas que você vira, você está virando 400 anos de história. Sabemos que ela foi completada, não é? Há muitos anos atrás, mas é um livro atual. Conforme, né, sabemos que é muito mais atual do que o noticiário do Fantástico de hoje, dos programas televisivos, do jornal que você vai ler amanhã, das páginas da internet hoje, né, no Banda B. É mais atual, porque é uma palavra viva. Diz que o único livro que você compra e que não precisa de autógrafo, porque o autor está sempre do teu lado, é a Bíblia. Salmo 121, verso 5: o Senhor é a sombra à tua direita, Ele te guarda. Oh Deus amado, no verso 16 ele disse: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Mesmo obtendo a resposta exata, infelizmente ele fez a escolha errada. A nossa conversão, irmãos, ela tem que ser exatamente assim. Eu sempre faço, essa situação. Quando você está caminhando por caminhos tortuosos, você está caminhando em trevas, você tem que dar um giro de 180 graus, ou seja,
mudar a tua direção. E não de 360 voltar no mesmo lugar que você estava antes. Você fez uma conversão na sua vida. Nesses 180 graus. Você mudou de rumo. Antes, eu sempre falo isso, irmãos, pelo meu testemunho, porque eu tenho certeza que os que estão aqui, né? Eu sou o pior dos pecadores. Fui. Porque eu andava nesse mundo. Eu me contaminei com as coisas desse mundo. Eu perdi muitas coisas desse mundo. Eu sempre falo que se eu não tivesse falido as vezes que eu fali, eu não estaria de joelhos hoje glorificando esse Deus sobre essa vida nova. Vejam, irmãos, quantas coisas que nos chegam através de decisão, de escolha. No livro de Deuteronômio, Deus fala com Moisés: hoje eu te dou a vida, coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida. Em tempo que ele coloca essas coisas na frente, ele dá exatamente aquilo que tinha que ser escolhido, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o reino celestial. Foi o que Jesus falou para esse jovem. Mas por ele ter muitas coisas, muito apego no que ele tinha, ele saiu de cabeça baixa, saiu triste. Como as pessoas que chegam, às vezes ouvem o Evangelho e não querem se transformar a vida, não quer abrir mão de determinadas coisas, conforme a gente sempre fala aqui, que abrir mão de coisas, abrir mão de prazer, dói. Você colocar de lado determinadas coisas que estão te levando para o buraco, ainda que você tenha essa consciência de que essas coisas estão te fazendo mal, porque se uma vez você aceitou a palavra de Deus, você com sua boca confessou que o Senhor é o seu Salvador, o seu Libertador, o pecado já não mais reside dentro de você. Você peca, mas no seguinte segundo entra em cena o Espírito Santo e te incomoda. Você não pertence mais a essa vida. Essa vida não é tua. Amém. Quantos que o conhecem e ainda fazem a escolha errada? Quantos que o conhecem e se apegam ainda em coisas que vai lhe tirar a vida? Quantos que o conhecem que estão morrendo em suas concupiscências? 3 coisas fará exatamente com que a gente perca, não é? A vida eterna. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Traduzindo, desejo dos olhos. Botei o olho em determinada coisa, desejei, e do meu olhar para o coração é uma fração de segundo. Botei o olho numa coisa, desejei, do meu olhar para a minha carne é uma fração de segundo. Entendam, irmãos, tudo inicia aqui na nossa mente. Crer é também pensar. Vai vendo quantas coisas que realmente a gente precisa vender para não perder a vida eterna. Eu tenho a impressão que o Espírito Santo, eu tenho a certeza que o Espírito Santo já está falando aí dentro de cada um de vocês o que realmente tem que ser desfeito.
O mundo olha isso com uma naturalidade, mas você não é mais desse mundo, ainda habitando aqui. Percebe, irmãos? Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Assim como Paulo fala, nós podemos falar, porque realmente Ele vive dentro de cada um de nós. Mais do que tudo que pensamos, por esse poder que já habita dentro de cada um de nós. Amém. Quantos que o conhecem ainda assim viram as costas para Ele? Nós pregamos esses dias atrás com o tema, não negue Jesus. E quantas vezes a gente nega Jesus? Quando nós estamos fazendo a nossa vontade, simplesmente. A Bíblia diz que nós devemos fazer a vontade do nosso Deus e Pai. A Bíblia diz que nós devemos permanecer na palavra, porque quando eu morro com a minha vontade, eu ressuscito com a vontade de Deus. Amém? Ao estudarmos essa história, nós observamos claramente qual é o significado, em largar tudo e seguir Jesus. Esse jovem, ele era milionário, podemos dizer assim. A fortuna dele cegava ele. Agora você sabe o que está te cegando exatamente, que você tem que abrir mão, que você tem que vender para seguir Jesus. Jesus está falando aí com você. O Espírito Santo está falando aí com você. Amém. Nessa história do jovem rico estão revelados alguns enganos que nós poderemos evitar para nunca afastarmos de Jesus. Primeiro engano: de como e onde buscar a nossa salvação. O jovem, ele procurava ter uma ideia correta de fazer o bem. Ele admirava Jesus e pensava em se tornar um de seus discípulos. Ao contrário de Nicodemos, que procurou Jesus na calada da noite, onde que ninguém viu ele indo lá no encontro de Jesus. Ao contrário, esse jovem, ele chega até Jesus no meio de uma multidão, porque aonde Jesus passava, a multidão seguia ele. Ainda que ele não gostava da multidão, porque a multidão vem com muito interesse, que não é o reino dos céus. Naquilo que a gente fala, quanta igreja cheia de pessoas vazias, porque estão buscando outra coisa que não é Cristo, que não é reino. Eu quero agora uma casa que tenha um ático, eu quero uma casa de 3 andares. Este jovem, como muitos dos nossos amigos e parentes, entendia que a vida eterna é obtida através de realização dos seus feitos. Em outras palavras, das suas obras, das suas esmolas, propriamente dito. E a palavra em Atos, no capítulo 16, verso 31, diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Crer, irmãos. Eu sempre falo, quando conjuguem esse verbo de crer, também em obedecer, também em realizar. Um dia estaremos diante de um trono branco e seremos julgados por aquilo que a gente fez, como também pelo aquilo que a gente deixou de fazer. Aqueles que estão em Cristo já têm uma missão. Vocês são missionários, sabiam disso? Todos aqueles que nele crer, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie,
Efésios no capítulo 2, verso 8 e 9. Mais uma vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14, verso 6. Segundo engano, sobre o Salvador e os seus mandamentos. Olha o que Jesus diz para esse jovem: bom, só existe um, disse Jesus. Somente Deus é perfeito e bom. Olha o que foi a abertura aqui do culto, né? Mostrando exatamente como esse Deus excelso, né, tem que ser glorificado por cada um de nós. Não foi essa a palavra que foi a abertura do culto? Você crê que eu sou bom, portanto você acredita, Jesus falando, que eu sou Deus, porque bom só existe um. Ou você me vê como mais um líder religioso? Mateus no capítulo 16, verso 15 e 16 diz: e vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se queres entrar no reino dos céus, guarde os meus mandamentos. Irmãos, quando Moisés, ele desce do monte Sinai, com aquelas duas tábuas, isso é chamado de decálogo. De um lado, ele tem 4 mandamentos numa das tábuas. Do outro, ele tem 6 mandamentos. Esses 4 mandamentos do lado direito significa o que Deus, ou melhor, é a relação entre Deus e o homem. Compreende? E os 6 do outro lado é do homem com o homem. Veja como esse Deus é completo, como Ele mostra exatamente aquilo que a gente tem que seguir, aquilo que a gente tem que fazer. Às vezes, né, conforme diz a própria Bíblia, o meu povo sofre, o meu povo está morrendo porque não tem conhecimento. E quando a Bíblia fala em morte, ela fala em morte eterna. Quando ela fala em vida, ela fala em vida eterna. Percebe, irmãos? Não é morrer simplesmente e ser enterrado. Nós sabemos que quem morre em Cristo Jesus está nascendo para a vida eterna. Amém. Terceiro engano, em não reconhecer as nossas faltas, verso 10 e 20. O jovem, ele pergunta a que tipo de mandamento Jesus se refere. Para ele, e como para muitos de nós, dá-se a impressão que um mandamento é menos importante do que o outro. Conforme eu disse, 4 mandamentos têm relação do homem para com Deus, e os outros 6 mandamentos são ligados à obrigação do homem para com o homem. E Jesus cita o 6º mandamento, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º mandamento do decálogo. Ou seja, as 10 palavras, que é o resumo da 2ª tábua de mandamentos, onde que ele diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, 6 mandamentos que é da interação do homem para com o homem. Às vezes, irmãos, vamos analisar um bocadinho. Assim como foi o egoísmo, a má escolha desse jovem, por ignorar a verdade. Ainda que o Espírito Santo diz que nós não sabemos orar como convém, mas Ele, né, intercede por nós, porque antes de abrirmos a boca, Deus já sabe o que vamos falar. Às vezes, nas nossas próprias orações, nós deixamos de amar o próximo como a nós mesmos. A gente se torna egoísta até nas nossas orações.
Em outras palavras, faz para mim, Senhor, não faz para ele. Deus também é Deus dos seus inimigos, se vocês tiverem. Pense nisso. Quantas coisas que estão sendo deixadas para depois. Amanhã eu largo. Eu vou usar mais um bocadinho aqui porque está gostoso. Não existe prazer nesse mundo, irmãos. Não existe prazer nesse mundo que sobrevive mais do que, eu vou até exagerar, meia hora. Eu ia dizer 15 minutos. Até a droga, ela tem uma ação rápida. Por maior que seja o alucinante, o entorpecente, ele tem um tempo de duração. Só que entristece algumas escolhas e alguns prazeres errados. Faz com que você viva esse prazer, digamos, 15 minutos e as outras 23 horas e 45 minutos você desencontrado consigo mesmo. Eu estou falando exagerado, só acontece comigo ou acontece com vocês também? Quantas iniquidades que ainda nós estamos cometendo. A palavra iniquidade, ela tem como tradução pecado. Mas é muito mais profundo, porque é o pecado que eu gosto de cometer. É o pecado que eu estou repetindo ele. E aonde que eu tenho que chegar até esse Deus, em espírito e em verdade? Pai, dando exatamente o nome dessas coisas, né, se for cabeluda, para Deus. Ainda que Ele sabe, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele estava, quando você estava cometendo essas coisas, estava do teu lado, porque Ele é a sombra à tua direita. Ainda que, né, Ele sabe, Ele estava presente, mas Ele quer ouvir da tua boca. Chega para Ele e fala: Pai, sozinho eu não consigo, mas a sua palavra diz que contigo eu sou mais que vencedor. A tua palavra diz que tudo eu gosto do Senhor que me fortalece. Me retire, Pai, dessas iniquidades. Livra-me, Senhor, desses pecados, das quais eu não consigo sozinho me libertar. Mas o Senhor é o meu libertador. O Senhor é o meu salvador. Eu quero exatamente vender todas essas coisas que eu adquiri num determinado momento desse mundo, para poder te seguir, para ser o seu discípulo, para ser seu seguidor. Eu quero trilhar nos seus passos, eu quero caminhar contigo, eu quero colocar na minha mente as coisas do alto, eu quero ver exatamente, não é, que eu quero que a minha vida se transforme num exemplo para que eu possa alcançar muitas vidas para ti. Na minha transformação, eu quero que muitas pessoas refletidas na minha transformação também se transformem, porque o Senhor é o melhor para cada um de nós. Amém, irmãos? E não de palavras, mas sim de atitudes. Não é sair amanhã aí pregando, né? Pode até pregar, mas pregue com as suas ações, pregue com os seus posicionamentos. A pessoa que está do teu lado, ela vai chegar para ti e falar: mas você está mudado, não pelo que você está discursando, mas pelo que você era e do que você está sendo transformado. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. 1 João no capítulo 1, verso 19. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e o abandona encontra misericórdia do nosso Deus e Pai. Provérbio 28, 13. E o quarto engano, em não abrir mão de valores temporários, versos 21 e 22.
Nenhum valor desse mundo pode nos tirar a vida eterna, irmãos. Nada tem um valor significativo conforme a vida que teremos eternamente com o nosso Deus e Pai. Ao lado de Jesus, que sofreu por nós, se humilhou por nós, padeceu por nós, morreu por nós e ressuscitou por nós. Este jovem, ele ficou triste com o conselho de Jesus. Este jovem deixou de seguir Jesus porque ele tinha muitas coisas que achava ser maior do que o próprio Deus que estava diante dele. Do que vale este seu sentimento diante da eternidade, irmãos? Pense nisso. Pense exatamente no tema da ministração dessa noite, né? O que verdadeiramente eu preciso vender para seguir Jesus, para conquistar essa vida eterna? O que eu preciso me desfazer e posso me desfazer essa noite? Amém? Sejam bens, sejam vontades, sejam pecados, ou seja, essas concupiscências, essas vontades que, não é, às vezes é maior do que nós mesmos. Coloque seu foco naquilo que é eterno. Entregue-se verdadeiramente a Jesus. Feche seus olhos. Abaixe a sua fronte. Fale com esse Deus onisciente. Esse Deus que sabe de todas as coisas. Esse Deus que está no nosso deitar, que está no nosso levantar, que está no nosso caminhar, conforme o Salmo 139. Esse Deus que nos sonda, esse Deus que nos cuida, esse Deus que nos protege, esse Deus que nos coloca debaixo das suas asas, conforme o Salmo 91. Esse Deus soberano, esse Deus que não rejeita nossas orações e não me afasta de nós a sua misericórdia. Fale agora, o que está te impedindo de seguir Jesus? O que você precisa se desfazer essa noite para seguir Jesus? Fale agora, dá um nome exatamente dessas coisas, conforme eu disse, mesmo ele sabendo. Mas pense agora, porque só ele habita no teu pensamento. O diabo não tem poder para entrar agora no teu pensamento. O diabo, ele sabe exatamente o que nós fizemos até esse instante, mas o que faremos daqui para diante, ele não sabe, somente o nosso Deus que é onisciente. Então fale com ele, eu não quero mais esse tipo de coisa. Eu tenho olhado a internet com determinado exagero. Eu não quero mais isso para a minha vida. Vai falando exatamente as coisas, pedindo a lembrança do Espírito Santo para que realmente ele traga, essa lembrança das quais tem que ser deixada aqui hoje no altar de Cristo, junto a Jesus. Ele quer esse fardo da tua vida, irmãos. Ele quer tirar exatamente esse peso das tuas costas. Só Ele que pode carregar. Só Ele. Deus, entrega-se verdadeiramente a Jesus. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. Na compreensão do Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ao invés de vender o que tem, muitos infelizmente estão dando falsos testemunhos, furtando, adulterando, prostituindo e até mesmo matando,
para o seu enriquecimento ilícito. Ao invés de vender o que tem, muitos empresários, comerciantes, profissionais liberais, políticos e até mesmo líderes religiosos estão confundindo valores éticos, morais e, sobretudo, cristãos. Estão enriquecendo, tirando vantagens do seu povo, do seu próximo. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, a vós, que também vos ameis uns aos outros. O que você faria se Jesus lhe pedisse agora: venda isso que só eu e você sabemos que está te afastando de mim? O que você venderia agora para seguir Jesus? O jovem tinha muito dinheiro, e você, o que tem? O que tem sido maior que você mesmo? Será seu orgulho? Desfaça disso agora e siga Jesus. Será falta de perdão que está aí corroendo o seu coração e que você não consegue tirar isso da tua mente? Você quer vingar, você quer vingar, você quer vingar. Essa é uma armadilha de Satanás, irmãos, que vai fazer exatamente com que essas ofensas, a gente nunca perdoe essas pessoas que um dia falhou conosco. Desfaça disso agora e siga Jesus. Será suas mentiras? Desfaça agora disso e siga Jesus. Será o seu vício? Desfaça disso agora e siga Jesus. Será o seu poder de sedução? Desfaça disso agora e siga Jesus. Será a sua sensualidade? Desfaça disso agora e siga Jesus. Será a sua sexualidade exagerada? Desfaça disso agora e siga Jesus. Na cruz, irmãos, Jesus já comprou todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Basta exatamente nos livrarmos de tudo isso que Ele já adquiriu e seguir a Ele. Não faça como o jovem rico que ficou triste e se afastou de Deus. Peça ao Espírito Santo que está falando agora em seu coração. O que Jesus quer não é a sua fortuna, como eu creio também que Ele nem queria a fortuna daquela pessoa, desse jovem que chegou até a Ele. Mas nós sabemos que nós estamos sendo colocados à prova a todos os instantes, através da palavra de Deus. O que Jesus quer é substituir o seu coração. O que Jesus quer não é a sua fortuna, o que Jesus quer é colocar em você um espírito reto. Pois o que você está acostumado e acumulando coisas são valores temporários. Um dia vai enferrujar, um dia vai quebrar e acabar. Mas Ele quer que você tenha vida e vida eterna. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por nos mostrar, Senhor, através dessa história, dessa personagem que foi procurar o Senhor, e o Senhor mostrou o verdadeiro caminho para ela, e ela, por não querer se desapegar desse mundo, voltou entristecida para casa, conforme a sua palavra revela. Obrigado, Deus, por nos mostrar, Pai, que nós temos a oportunidade de escolher diante de Ti. Eu sempre digo para a igreja, Senhor, gosto de repetir essa situação, porque assim que eu conheci o Senhor, eu conheci a Sua atuação na minha vida, o que o Senhor já fez, está fazendo e fará por mim eternamente.
Eu devolvi o meu livre-arbítrio para o Senhor, porque com Ele eu só fiz besteira na minha vida, Pai. Eu quero fazer a sua vontade, Senhor, eu quero seguir os seus caminhos, Pai. Eu quero andar nos seus passos, Jesus. Ao contrário do jovem rico que se entristeceu. Conforme diz no livro de Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que possamos viver essa eternidade já ainda habitando aqui nesse mundo, Senhor, fazendo a sua vontade, Pai, entregando neste altar, aqui e agora, tudo o que nós temos a consciência que está nos afastando de Ti. Muito obrigado, Pai, por esta personagem, por essa história verídica, falar muito dentro do meu ser, como eu creio no coração de cada um dos irmãos nessa noite, Pai, para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. É o que lhe agradecemos no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Ti, Senhor.